Bom, então nós vamos falar sobre como que você vai aproveitar problemas, as situações de problemas que você tem, de dificuldades, e trazer a solução. Perceber que não existe um único problema, que este problema não foi convidado por você na sua vida. É como se você estivesse dizendo: problema, venha até mim, porque eu preciso de você para que eu consiga perceber o que é de errado comigo e como solucionar essas questões que vêm me acompanhando há muito tempo. Então, seja lá qual for o problema que você estiver vivendo, você vai simplesmente recebê-lo carinhosamente na sua vida. Olhar para essa situação e dizer: seja muito bem-vindo. Sei que você está aqui, não porque você é um intruso, mas porque eu te convidei. Foi uma parte minha que sabe o quão é importante para mim você estar aqui para que eu possa perceber o que é que está acontecendo dentro de mim, para que eu possa também descobrir de que maneira solucionar tudo isso, para que você realmente não precise mais vir até mim. Então é uma maneira de você deixar não o problema ir apenas, mas que você vai deixá-lo ir através de uma mudança interna sua. E todo problema, ele está sinalizando que nós estamos com alguma dificuldade interna. Então eu vou contar aqui para ficar mais claro para você. Uma pessoa, né, que eu atendi já há um tempo, ela é, uma enfermeira, que ela continua sendo uma enfermeira, e ela tem um gênio muito difícil, né? Ela é muito nervosa, ela é muito autoritária, as coisas tinham que sair exatamente como ela queria, a opinião dela é que tinha que prevalecer sempre, ela tinha um ego um pouquinho inflado, aquela coisa mais orgulhosa, porque eu sei, já trabalho há tantos anos, eu sou especialista nisso, então ela se orgulhava muito de toda a sua competência e queria que toda a equipe se subjugasse a ela e seguisse exatamente o que ela determinava. Quando ela tinha uma equipe que acontecia de todos a obedecer e aplaudir e falar: uau, que legal, não podemos viver sem você, você é o máximo aqui, ela estava ótima, feliz, cantarolando, trabalhando muito feliz, com todos os seus súditos aguardando e ela ali com o chicotinho colocando todo mundo na linha, porque afinal ela era uma pessoa competente, que tinha muito para oferecer para as instituições que trabalhava e muito devotada também aos cuidados com os pacientes. Bom, tudo isso tem um lado de verdade, né, dessa devoção, sim, aos pacientes, mas o que imperava mesmo era essa necessidade de poder constante. Mas eis que ela acaba atraindo para ela e chamando para o local onde ela trabalhava, uma pessoa muito parecida com ela. Uma chefe que também tinha o ego tão inflado, que gostava de mandar, que as coisas tinham que sair exatamente como ela queria. E ela se via numa saia muito justa. E é lógico que ficavam brigando, degladiando o tempo inteiro, né? Então ela falava uma coisa, outra falava outra, ela queria provar que o dela era melhor e ficava extremamente irada, e aquela ofensas e brigas que ocorriam ali nas sessões do seu trabalho, até que chegou uma hora que ela falou assim: eu não aguento mais, eu vou pedir as contas, que eu tenho que sair deste lugar, eu vou ir para um outro hospital, porque eu não suporto mais essa equipe, essa mulher não dá para aguentar. E lá foi ela pedir a demissão e foi toda feliz para um outro espaço, né, trabalhar. E eis que lá chegando também se depara com uma chefe exatamente igual à anterior. O nome mudou, o hospital mudou, mas as coisas eram a mesma. E ela logo nos primeiros dias já viu de novo isso e já, né, começou a degladiar. E assim ela fez por vários trabalhos, em vários locais, mudando várias vezes de trabalho, até que um dia cai a ficha e ela fala: mas por que será que eu atraio isso? Né? O que é que está acontecendo comigo que não adianta eu mudar de trabalho, não adianta eu correr, porque vai sempre chegar alguém assim. Eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, mas não sei o quê, e ela sempre tinha aquela ideia: eu sou explosiva, mas eu quero o bem. Eu não quero prejudicar a ninguém com esta minha explosão.
Na realidade, ela teve que fazer todo um trabalho interno de perceber o quanto que realmente ela fazia tudo isso e todo esse movimento era só por uma ostentação da própria vaidade, de uma dificuldade muito grande de perceber e ouvir a opinião dos outros, mas de ter sempre que ser a dela. Então ela encontrava pessoas semelhantes, porque daí era um espelho onde ela poderia se ver exatamente. E nesse último trabalho que ela ficou, que ela conseguia, e a gente trabalhando esse lado interno, essa agressividade, essa imposição que ela tinha, foi que ela começou a observar o mal que essa chefe dela fazia para toda a equipe. E que era o mesmo mal que ela também fazia para a equipe dela. Então isso ela começou a entrar numa compaixão e numa dor e falou assim, nossa, mas que coisa ruim, né? E ela nem sentia tanto o mal que a chefe fazia para ela, porque ela batia de frente e ela conseguia se manter, né, nos trabalhos, mesmo tendo esse gênero difícil, pela competência. Era realmente muito competente. Né? Estou falando ela existe e ela continua sendo muito competente. Mas ela começou neste último local a aproveitar todas as situações, todas as dificuldades para se autoconhecer. Então, ao invés de ir com tudo a agredir ou brigar com essa chefe, ela aprendeu a ouvir, a colocar a opinião dela de uma forma mais dócil, a falar, olha, tá bom assim, mas e que tal assim? Como é que você acha se nós pudermos fazer dessa maneira? Daí a chefe dela começou a ouvir em alguns momentos, em outros momentos não, mas ela foi aprendendo a ser mais dócil e amável, a se autodominar, a dominar a sua própria agressividade, o seu próprio impulso de poder, e percebendo que o poder dela estava disseminando muita raiva. E ela começou a sentir que o peso que ela tinha no final do dia, que ela saía muito carregada, com uma energia muito pesada, com a cabeça doendo, que mal conseguia dormir direito, que tudo isso nada mais era do que as irradiações dos pensamentos e sentimentos da equipe dela, que constantemente ficavam também jogando essa carga de energia em cima dela e que ela, devido à sensibilidade, também registrava. Só que antes ela registrava isso como um simples cansaço, porque é difícil trabalhar em hospital, mas quando ela começou a tratar a equipe dela diferente, a ter uma relação diferente com essa chefe também, ela não saía mais pesada. Quer dizer, onde é que estava o clima tão pesado de um hospital, se não aquele que ela mesma provocava no meio? Então ela começou a perceber, cada vez que ela falava alguma coisa, rapidamente o que vinha de retorno de uma forma negativa e também perceber o que vinha de retorno de algo positivo. E começou a ter feedbacks positivos da equipe e de todos. E nossa, como você está calma, como você está mais tranquila, como está gostoso agora falar com você. Né, e saber, e como está bom também aprender com você, porque ela começou então a ensinar as pessoas a trabalharem de uma maneira mais correta, sem aquele narizinho empinado, eu sei, vocês não sabem, olha que bando de incompetente que vocês são, só eu que sei. Né? Então ela começou a transmutar, a olhar que aquele cenário e aquele local de trabalho, que não adiantaria ela mudar, sem antes fazer essa transformação, porque ela iria encontrar um outro lugar, o mesmo cenário, e que então para que ela realmente pudesse ter algum lugar diferente, essa mudança e essa transformação deveria partir dela, de reconhecer. Então, o que eu quero que você perceba com essa história na sua vida, seja lá qual for a situação que você está vivendo, saiba que todas as pessoas envolvidas nessa situação, elas estão ali por um motivo muito especial e muito importante para você. Elas estão ali para te sinalizar o que você faz e que talvez não perceba que faz igual. E para que você possa, então, se movimentar para agir de uma maneira diferente, agir do jeito que você gostaria que agissem com você, né? De uma forma que seja muito mais amorosa. Então, e com isso você vai encontrar as soluções para o seu problema, soluções para isso que você está vivendo. Então não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de um casamento, não adianta você que não querer ver tal pessoa, porque você vai atrair pessoas semelhantes enquanto você não fazer essa transmutação. Enquanto você não aceitar
que tudo está acontecendo na sua vida, porque de uma certa forma isso é bom para você. E se você trouxe esses problemas, você tem a dádiva de conseguir resolvê-los. Se você está vivendo uma situação muito complicada, você tem toda a condição do mundo para resolvê-lo. Basta apenas abaixar, parar de ficar degladiando, criticando, se vitimizando, a dor à vida, arrancando os cabelos, o que eu vou fazer agora da vida? Para com tudo isso e fala, se isso está acontecendo, o que eu preciso aprender? Qual é a lição desta situação? E a hora que você aprende, todo o externo se movimenta, ele se modifica. Isso não quer dizer que a chefe desta pessoa, ela mudou, ela continuou sendo do jeito que ela era. Mas só que a forma como essa minha paciente começou a tratar e a travar essa relação com ela foi totalmente diferente. Então ela não mais se ofendia com os mandos e os comandos dessa chefe e também não ficou toda assim, então tenho que obedecer e ali quietinha. Não, ela foi se colocando, aprendendo a se colocar de uma maneira dócil, tranquila, respeitosa, com ética, sem ficar ofendendo as pessoas e se sentindo ofendida também. Então ela não mais se ofendia pela forma como essa chefe dizia para ela, porque era o mesmo jeito que ela também dizia para os outros. E ela conseguia compreender até a angústia dessa chefe. Então ela olhava para isso e falava assim, nossa, ela está como eu estava antes, né? Desejosa demais de um status, né? Precisando de tudo isso. Que bom que hoje eu não preciso e posso acolher isto com uma outra serenidade. É aí que a gente começa a desenvolver o amor. Então, todo e qualquer problema que esteja ocorrendo na sua vida, saiba que é um chamado para você aprender a amar. Tem alguma lição de amor ali. A hora que você absorve essa lição, você transmuta por dentro e transmuta o externo também. E daí você pode sim mudar de emprego, mudar de marido, de esposa, de colegas, do que você quiser, porque você não vai mais atrair as mesmas pessoas. Você está pronto para atrair uma outra situação que vai te ensinar outras coisas, mas aquela você não precisa mais. E quando a gente não precisa mais, elas não se apresentam mais. É mesmo quando você fala, poxa, eu te convido porque eu preciso de você. Agora, se eu não mais preciso de você, esta situação não virá mais até você. Então, se você está vivenciando alguma situação repetidamente e está agoniado com tudo isso, não tem como você se livrar dessa situação a não ser fazendo toda essa sua transformação interna. E quando você fizer, tudo fica muito mais fácil. E daí você pode escolher. Escolher se quer trabalhar nesse lugar porque é bom ou porque você quer galgar e ir para um outro espaço por outros motivos, não pelo motivo da discórdia. Você pode querer se separar de um cônjuge por qualquer outro motivo, mas não por esse conflito. Porque se você vive um conflito e você se separa com a outra pessoa, o conflito também vai se apresentar ali. Então não adianta trocar, nesse caso que a gente fala trocar 6 por meia dúzia, né? Então transforme primeiro o conflito e depois você fica livre para realizar novas escolhas e atrair novas situações para a sua vida.